Olá, retornamos com a quarta parte da nossa aula e abordaremos agora a imunopatogênese da artrite reumatoide. Podemos dizer que uma explicação para o processo fisiopatológico da artrite reumatoide deveria buscar explicar quatro de suas características principais. Em primeiro lugar, a presença de inflamação e proliferação da membrana sinovial, que foi chamada de pânus quando descrita pela primeira vez em estudos anatomopatológicos realizados no começo do século XX. Em segundo lugar, a produção de autoanticorpos, como o fator reumatoide e os ACPAs. Em terceiro lugar, a destruição do osso e da cartilagem articulares. E em quarto lugar, a inflamação sistêmica e suas manifestações extraarticulares. Didaticamente, uma série de eventos parece estar na base dessas características da doença. Fatores genéticos fariam com que determinados indivíduos tivessem uma susceptibilidade aumentada à doença. Fatores ambientais, agindo sobre esses indivíduos geneticamente susceptíveis, levariam a uma quebra da tolerância imunológica a antígenos próprios e à produção de autoanticorpos. Essa resposta imune montada nos órgãos linfóides secundários, por alguma razão ainda não totalmente esclarecida, migraria para a membrana sinovial, onde causaria intensa inflamação e proliferação celular. Essa sinovite estimularia os osteoclastos e os condrócitos a mediarem a destruição da cartilagem e do osso subcondral. Os dados mais robustos sobre a fisiopatologia da artrite reumatoide se relacionam à artrite reumatoide soropositiva para fator reumatoide ACPA, e limitaremos nossa aula a esse fenótipo da artrite reumatoide. Em relação à susceptibilidade genética, sabe-se que a AR soropositiva apresenta um forte componente genético. A taxa de concordância para gêmeos idênticos é de 15 a 30%, enquanto a concordância para gêmeos não idênticos é de 5%, e a prevalência na população geral é de cerca de 1%. Esses e outros dados permitem calcular uma herdabilidade da artrite reumatoide entre 45% e 60%. Apesar do peso da susceptibilidade genética, esses números implicam que há influência de eventos ambientais e epigenéticos. Vários genes estão associados a uma maior susceptibilidade à artrite reumatoide, e todos eles estão relacionados a moléculas envolvidas com o sistema imune, algumas das quais ilustradas nessa imagem. Destes genes, aqueles que têm o maior peso na susceptibilidade para a artrite reumatoide são os que estão localizados no HLA-DR. Para que um antígeno ative uma resposta dos linfócitos TCD4, ele precisa ser apresentado ao receptor do linfócito T por uma célula apresentadora de antígeno, como por exemplo a célula dendrítica, ligado a uma molécula de superfície sintetizada na região do MHC classe II. Os genes da região do MHC classe II são o HLA-DP, o HLA-DQ e o HLA-DR. Cada uma dessas regiões sintetiza uma cadeia alfa e uma cadeia beta, uma vez que as moléculas do HLA são dímeros formados por uma cadeia alfa e por uma cadeia beta. A cadeia alfa de cada molécula do HLA-DR é sintetizada pela região HLA-DRA, enquanto a cadeia beta pode ser sintetizada pela região HLA-DRB1, HLA-DRB3, B4 ou B5, e se associar à cadeia alfa. Na década de 70, observou-se que em algumas populações há uma forte associação da artrite reumatoide com genes HLA-DR4. Em outras populações, porém, a associação é com o HLA-DR1 e em outras ainda com o HLA-DR10. Esses alelos que conferem susceptibilidade à artrite reumatoide contêm uma região de 5 aminoácidos na terceira região hipervariável da cadeia beta 1 do HLA-DR
e é essa sequência de aminoácidos, chamada de epítopo compartilhado, que confere susceptibilidade à doença. Os principais alelos que estão associados à susceptibilidade à artrite reumatoide incluem, por exemplo, o HLA-DRB1 0401, ou seja, o subtipo 01 do alelo DR4 no gene da cadeia beta 1, dentre outros alelos. Todos esses alelos apresentam, então, a sequência de 5 aminoácidos do epítopo compartilhado. Uma vez que é o MHC que determina que antígenos serão apresentados para os linfócitos TCD4 e o epítopo compartilhado está localizado na região de ligação do peptídeo a ser apresentado ao linfócito T, acredita-se que a susceptibilidade genética envolva a apresentação de um antígeno artritogênico para os linfócitos T helper como passo inicial do processo de autoimunidade. Esse antígeno é possivelmente uma proteína citrulinada. Em relação a fatores ambientais, o tabagismo tem sido consistentemente associado à artrite reumatoide em pacientes com epítopo compartilhado. Especula-se que o tabagismo levaria a um aumento na citrulinação de proteínas no pulmão, com alterações quantitativas ou qualitativas nos padrões de citrulinação na mucosa respiratória. A periodontite e alterações no microbioma intestinal também são fatores ambientais de risco para artrite reumatoide e possivelmente também envolvem alterações em padrões de citrulinação de proteínas. Sabe-se hoje que os ACPAs e o fator reumatoide aparecem no soro do paciente até 10 anos antes de eles apresentarem os primeiros sintomas da doença. Essa fase em que a quebra de tolerância imunológica se desenvolve sem sinovite clínica ou manifestações extraarticulares tem sido chamada de pré-artrite reumatoide.